Vamos ler a palavra do Senhor então, nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Eu pensei assim comigo, se porventura hoje eu fosse pregar, o que eu pregaria? E aí eu tenho um texto em Colossenses capítulo 3, que eu gosto muito dele, ele fala muito comigo. E tem falado fortemente comigo esses dias o que está escrito aqui no capítulo 3 de Colossenses. E aí quando eu cheguei ali, meu pai chegou até mim e falou, se tinha bala na agulha, pastor Marcos. Glória a Deus, é por isso. Pode andar desarmado não, né, irmão Vilmar? Tem que estar armado, glória a Deus. A palavra é de Deus, eu tenho fé e esperança que o Senhor vai falar em nosso meio, amém? Que nós possamos estar conectados, que a nossa mente possa estar linkada no céu, através de Cristo Jesus, e que nós possamos ter uma expectativa de fé, porque eu creio que hoje ocorrerá milagres, amém? Obrigado, irmão Sânia. Então, vamos lá, capítulo de número 3 de Colossenses. Diz assim, eu vou ler um pouquinho dos versículos aqui, porque eu acho que é importante, e a palavra por si só é poderosa, quando a gente declara, quando a gente lê. À medida que nós estamos lendo, meditando, eu tenho certeza que essa palavra está gerando algo poderoso em nós, amém? Portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lasciva, desejos malignos, a avareza que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afeto de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão e longanimidade. Final, versículo 17, e tudo o que fizerde, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Deus, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite por estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para todo sempre. Obrigado porque o Senhor é de verdade, o Senhor é real, e a tua palavra é poderosa para quebrar pedra, para destruir fortalezas e transformar-nos em pessoas semelhantes a ti. Obrigado, Senhor, porque um dia
o Senhor nos alcançou, e a tua bondade e o teu amor têm nos conduzido. Que nesta noite a tua palavra, Senhor, possa entrar no mais profundo do nosso ser, de forma que venha nos transformar, renovar, Senhor, para que verdadeiramente vivamos a tua vontade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Colossenses, se nós dermos algumas lidas aqui, vai me ajudar? Glória a Deus, aleluia, aleluia. O irmão Alex tem os dedos abençoados, ele vai fazer um fundo musical abençoado para nós. Colossenses, se você ler, você vai perceber que Paulo, ele começa a advertir aquele povo da maneira como eles deviam viver. Se você ler, por exemplo, capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer assim, ó: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Mas aí, para que nós possamos viver de modo digno do Senhor, só há uma forma para isso acontecer: nós termos um encontro real com esse Senhor para nos libertar. E aí Paulo vem aqui no capítulo 1, versículo 13 e diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A pergunta que nós precisamos nos fazer é de que reino nós somos. As minhas atitudes vão revelar de que reino eu sou. A pergunta que eu preciso fazer para mim é: que voz eu tenho ouvido? Hoje de manhã, quando o pastor Marcos começou a pregar, ele leu um texto de 1 Samuel, aonde Saul vai encontrar com Samuel, e Saul está perdido juntamente com seu servo, e ele precisa de saber, de uma direção. Saul desde o princípio estava perdido e permaneceu perdido. Ele diz assim: Saul, ó, vamos voltar lá para o meu pai, é melhor que a gente volte. Ele passa a preocupar mais com a gente do que com suas jumentas. O servo de Saul, ele pelo jeito não estava perdido. Ele diz assim: olha, tem um homem aqui, respeitado, homem de Deus, vamos até ele, porque certamente ele nos dará a direção que devemos ir. Tudo está ligado a que voz está falando para mim a direção. Como eu estou comportando nessa vida vai me dizer de onde eu sou e para onde eu vou. E Paulo aqui em Colossenses, ele vai por vezes estar falando disso. Ele vai estar lembrando os colossenses que eles são filhos de um Deus amado, que eles não precisam mais se submeter às regras humanas. Não que nós não devemos respeitar as regras humanas, mas o que Paulo está querendo dizer para eles, que olha, o relacionamento agora que você tem com Deus, esse relacionamento está te transformando, e você não precisa mais trazer sobre você nenhum jugo. O jugo que você tem que ter agora é o de Cristo, que a propósito, se porventura está pesado, não é o jugo de Cristo Jesus. O de Jesus Cristo é suave e leve, o fardo dele. O jugo não, o fardo, né? O jugo é o senhorio, quem está nos conduzindo. Aí, ele então vai falando, ele vai conversando, e ele chega aqui no capítulo 3, e se você tem uma memória boa, você vai lembrar que quando eu inicio o culto, eu uso muito o capítulo 3 de
de Colossenses. Mas, antes, ele diz assim, olha, ora, como recebeste Cristo, Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal qual foste instruído, crescendo em ações de graça. Conhecer a Bíblia não é mérito de nós cristãos. Tem muito ateu que conhece a Bíblia até mais do que nós. São estudiosos profundos da Escritura. Conhecer a Bíblia não nos vai dar a passagem para a transformação, mas conhecer o autor da Bíblia, quem é o dono dessas palavras, e se relacionar com ele, com a sua palavra, aí sim, vai nos dar um portal que se abre para uma vida transformada, devota, edificada, e uma vida que prospera, no aspecto de quê? De gerar frutos. Todos nós que estamos aqui, nós somos comparados com uma árvore. Você precisa se examinar, parar de olhar para a árvore do vizinho. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um de nós somos uma árvore. A pergunta agora é: a árvore que eu sou, ela dá sombra e ela tem fruto? Ou não? Ela é seca, ela é estéril? Porque o Evangelho e Cristo Jesus não é uma utopia, ou uma maneira filosófica de viver. Não. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que a mensagem da cruz é loucura para os que não creem, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Mas muitos vivem às margens e não vivem essa vida frutífera que o Evangelho e Cristo é capaz de gerar em nós, mas vive uma vida cristã sem gerar frutos, sem dar testemunho, sem crescer na graça e no conhecimento, sem fazer obras. Tem muitas obras que nós vemos por aí. Quem há de provar as nossas obras vai ser o fogo de Deus. Aquela que resistir ao fogo será coroada, mas a que queimar não valeu nada. O fato é, aonde eu estou conectado, a minha cabeça está buscando as coisas de onde eu estou ancorado. Esses dias eu falei com uma pessoa: o que você está lendo? O que você está vendo? O que você está pensando? Quem são seus amigos? Que voz você está ouvindo? Fala para mim, que eu vou te falar do seu presente e do seu futuro. Nós não precisamos, irmãos, ser experts, basta você ser experimentado na vida. Mas sabe o que é interessante? Que por vezes, você e eu temos experiências, mas demoramos deixar as fichas cair, e por tempo passamos a escutar vozes que não conferem com a voz de Deus. A propósito, que voz você está ouvindo? Se você está ouvindo vozes que está te colocando algemado, inseguro, preocupado, ansioso, aflito, em pânico, se você está vendo vultos, morte, sangue, eu sinto em te dizer,
Essa não é a voz de Cristo Jesus. Essa não é a visão de Cristo Jesus. Está na hora de você se posicionar como filho desse Deus e dar ordem para esse demônio sair da sua vida. Porque tem gente que está falando que está ouvindo Deus, mas se comporta pior do que aqueles que não conhecem a Deus. Tem gente que está falando que está ouvindo Deus, mas quando abre a boca, não tem uma palavra de edificação, não tem uma palavra que vai gerar em mim algo novo. Tem gente que está falando que ouve Deus, mas quando abre a boca só sai morte, não sai vida. Ei, não é Deus que está falando, porque aonde Deus chega, a morte vai viver, a tristeza vai saltar de alegria, o caos vai transformar no Éden, a destruição vai ser refeita, e o que é maldito vai ser bendito. O Senhor não nos chamou para sermos portadores das mazelas e das más notícias. Há uma boa nova, há uma boa notícia. Os jornais podem dizer más notícias, mas se você estiver na frequência do céu, todo dia haverá uma boa notícia para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas o que nós temos buscado? Se você prestar atenção nesse texto que nós lemos, ele vai falar: buscai, pensai, fazei, andai, despojai, revesti, habitai. Só que percebe que esses verbos são verbos de ação, que não é Deus que vai fazer por você nem por mim. É nós, uma vez conscientes pela palavra, porque viu, olha, vocês têm que viver de maneira digna. Ele libertou do império das trevas, acabou. Se você conhece Cristo, se você recebeu a Cristo, se você conhece verdadeiramente, Ele trouxe luz para o seu caminho. O Espírito Santo está te convencendo, nem que seja... está tardio na vida de alguns, mas ele está ali, em processo, está trazendo luz, melhor isso aqui, para com isso aqui vai te trazer problema. Não entra numa mente que conhece a Deus, que vive com Deus, conhecer a Deus e viver de qualquer maneira. Ora, como eu digo que eu vivo na graça, se a minha casa é uma desgraça, se o que eu estou fazendo é uma desgraça, está errado. É hora de parar e examinar, e calar as vozes do mundo, calar as vozes demoníacas, calar as vozes de pessoas que são instrumento do mal. A nossa guerra não são contra essas pessoas, é contra as potestades, os principados do mal. Mas o inimigo usa pessoas. A Bíblia diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Quem já esteve aqui naquela cachoeira, ouvindo o barulho da queda da água? Lá em Foz do Iguaçu, não é que tem as cataratas? Quem já esteve lá? Pastor Marcos, o pastor José Roberto, minha tia. Fazer uma perguntinha para quem já esteve lá. Quando você está lá no limite e a água está caindo, você consegue escutar alguém falar? É só a voz da água. Que voz poderosa é a voz de Deus, mas por vezes nós temos conseguido silenciar este voz estrondoso de Deus, essa voz potente de Deus, para dar ouvido às vozes malignas, demoníacas. Com quem nós temos andado, irmão?
nós somos reflexos das, talvez, principais 5 pessoas que a gente tem por influência. Estou errado, psicólogo Anderson? A gente modela um pouco dessas pessoas, não é verdade? Quem são os amigos nossos? Quem eu estou admirando? Quem está entrando dentro da minha cozinha? Quem está entrando no meu coração? Se você admira, você atrai aquela influência para si. E é por isso que nós precisamos começar a admirar, a andar, a conviver com pessoas do mesmo reino. Precisamos andar com pessoas que estão indo para o mesmo caminho. Um dia vai chegar o momento, que você está fortalecida ao ponto de encontrar aqueles que estão indo para o outro caminho para trazer para o seu. Mas enquanto eu ainda estou no processo, eu preciso estar aqui. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que é que eu estou ouvindo? Que música é que eu estou ouvindo? Eu tenho um primo, ele é pastor. Antes de ele ser pastor, ele era compositor. Ele é compositor ainda, não tem essa de era, né? Ele é compositor. E ele me contou a história seguinte, que antes de ter o encontro real com Cristo, ele compunha, e ele já até compôs para alguns músicos sertanejos e tal, e ele vivia naquele ambiente, aquelas músicas que são músicas que falam de traição, músicas que falam de bebedeira, músicas que falam de coisas mundanas, e ele vivia literalmente aquele ambiente. O casamento dele era totalmente bagunçado, era entre tapas e beijos, mais tapas do que beijos. A cada problema ele se resolvia com um copo de cachaça, com um copo da cerveja, e ele vivia aquela vida. Aí um dia ele discutiu com a sua esposa, e ele disse que nunca levantou a mão para ela, mas naquele dia ele empurrou ela, e ela caiu com a nuca no chão e desmaiou. Aí ele pensou: nossa, nunca bati na minha esposa, agora empurrei e morreu, acabou minha vida. E aí ele resolveu ali, ela levantou e ele saiu correndo daquele momento dele, eles brigaram, separaram naquele instante, e ele está no caminho, e ele disse que Deus falou com ele. Falou: meu filho, você está vivendo o que você está escutando, o que você está cantando. Aí ele disse que a ficha começou a cair, porque literalmente a letra que ele compunha, a letra que ele cantava, a letra que ele punha no carro para ouvir, a letra que ele punha nas festas para ouvir, era o que ele estava vivendo. O que nós temos ouvido? Que música nós temos escutado? Eu só sei de uma coisa: se você entende quem você é, se você entende a sua identidade, se você entende que você é um eleito, um escolhido, você vai se comportar como escolhido. Você acha, irmão, que o filho do rei, quando ele levanta, ele sai fazendo o que quer, da maneira que quer? Não, tem um protocolo a seguir, porque ele é filho do rei. Quando eu entendo quem eu sou, do amanhecer ao entardecer, aquilo que eu escuto, aquilo que eu ouço, vão ser coisas que vão me lembrar de quem meu pai é e de quem eu sou nele. As pessoas que vão me cercar, ou vão ter que melhorar, ou vão ter que se aperfeiçoar, ou vão ter que sair, porque na minha mesa vai assentar quem está em conexão com o rei. Aonde está conectado os meus pensamentos? Jesus, quando foi perguntado como eles deviam orar, como era feita a oração, ele começa a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não é
eu estou indo para o teu reino. Não, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Então, aonde eu estou, onde eu estou implantado, é distrito do reino de Deus. Aonde o Senhor me plantou, aquele lugar é território celeste. E embora eu esteja aqui na terra, sujeito à constituição deste país, aonde eu estou, a maneira como eu vivo, é regida pela constituição do céu, é regida pelo dono da vida. E quando eu começo a entender isso, quando eu começo a viver isso, eu quero melhorar a minha vida com Deus, eu não quero piorar. Quando eu começo a entender que eu sou filho amado e que o Evangelho de Cristo Jesus é poderoso para me transformar, para me burilar, para me aperfeiçoar, eu quero viver mais isso, eu quero me aproximar mais disso. Eu não vou me conter com as águas que estão no meu tornozelo, eu não vou conter com as que dão no joelho, se eu sei que tem mais. Se eu sei que tem mais, se eu sei que tem mais, se eu sei que tem mais. Quando eu entendo que eu sou filho, que eu sou escolhido, que Deus me chamou com um propósito definido, eu quero mergulhar nas águas do Espírito, eu quero me aprofundar neste Deus poderoso, eu quero fazer morrer a natureza terrena, eu quero me despojar da velha natureza. O velho homem não tem mais direito da minha vida, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho, eu vivo para Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aí, meu irmão, um dia nós vamos nos aproximar de Deus, e talvez a nossa vida valeu muito a pena, ou talvez a gente não valeu muito a pena. Do que vale a gente viver às margens? Eu brincava não, falava a verdade. Quando eu e a Priscila estava à frente dos jovens, ela era pastor do jovem, Priscila Duque e Davi Duque, eu falava assim, às vezes tinha um culto muito animado, e o povo cantando, pulando, aí tinha uns jovens sentados assim, na hora do louvor, fogo caindo, o céu descendo, e as pessoas, aí eu não aguentava. Eu falava assim, amigo, está perdendo o seu tempo. Ou é melhor você ser do mundo e viver a vida do mundo, do que ficar nessa vida morna, nem lá nem cá, não presta. Ou viver a vida mundana direito, ou viver a vida de um cristão direito, convite quem você é, aproveitando cada momento na presença de Deus. Ou vem para a igreja para adorar, para abrir sua boca, levantar seu corpo e mexer, ou fica em casa assistindo Fantástico e dá mais lucro. Mas se eu entendo quem eu sou, e eu entendo que o meu rei me convocou para uma reunião dos santos, independente se tiver 2, se tiver 3 ou mais, eu vou dar o melhor, porque é meu Pai que está naquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos mais de Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É nós, irmão. O Espírito Santo traz a revelação para nós. Ontem foi falado isso no nosso encontro de casais. O Espírito Santo põe luz, e a gente começa a enxergar onde a gente precisa melhorar. A gente começa a ver, assim não dá para eu viver. Se Cristo me chamou para a liberdade, eu vou viver na liberdade, não na escravidão. Porque aquilo que me domina, tornou meu Senhor. E se eu tenho um Senhor, eu tornei escravo. Agora eu sou escravo de quem?
É a pergunta que nós temos que nos fazer: quem é meu Senhor? Tem pessoas que querem aceitar Jesus como Salvador, mas não aceita como Senhor, não aceita o senhorio dele. E a Bíblia está nos ensinando que nós precisamos fazer morrer. É nós que tiramos as roupas antigas. E a gente só consegue despir-se do velho quando a gente tem a revelação do novo. Jacó, depois de mais de 2 décadas, está voltando para encontrar seu irmão Esaú. Eles, há 2 décadas e pouco atrás, tiveram uma briga terrível. Jacó saiu da sua casa jurado de morte. Jacó, na cabeça dele, ele fez o certo, porque ele negociou com seu irmão, mas na cabeça do seu irmão ele foi enganado. Mas o fato era que Jacó, ele tinha alguns desvios de caráter que precisavam ser corrigidos. Quando Jacó está voltando então para Betel, ele atravessa a sua família, ele está voltando bem, ele está voltando estruturado, casou, tem filhos, tem servos, servas, tem bens, é um homem próspero financeiramente, é um homem poderoso para o seu tempo, mas é um homem que ainda precisava de um encontro com Deus. Era um homem que ainda, quando falava com Deus, era o Deus do meu pai, não é o meu Deus, é o Deus do meu avô Abraão, do meu pai Isaac. Quando ele está voltando, ele passa pelo vale de Jaboque, e no vale de Jaboque diz que ele tem um encontro com o anjo do Senhor. Ele lutou com o anjo do Senhor, e a luta foi terrível, durou-se uma madrugada inteira, já estava rompendo um dia, o anjo falou: tem que ir embora. Ele falou assim: você não vai daqui antes de me abençoar, me abençoa primeiro. E aí ele diz: qual o seu nome? Jacó. Você não mais chamará Jacó, mas chamará Israel. Tu lutaste com Deus e com os homens e venceste, tu és príncipe. Não é mais Jacó, aquele que pega no calcanhar, vulgarmente conhecido como trapaceiro, como mentiroso. Não, você é Israel, príncipe de Deus, lutador de um Deus vivo. E aí quando ele atravessa, o anjo marcou a coxa dele, e ele passou a mancar. Sabe por quê? Porque quando nós temos um encontro real com Deus, até a maneira que eu ando, ela passa a mudar. Até meus tiques, eles começam a mudar. Os meus pensamentos, eles começam a ser transformados. Meu palavreado não convém, não dá mais para um servo de Deus sentar na mesa e começar a falar de coisa obscena. Não convém para quem foi escolhido por Deus. Não convém. Irmão, pensa você chega lá na Inglaterra, convém ver um daqueles príncipes ali, descendente da Elizabeth, sentado em qualquer boteco, falando qualquer besteira, vestido de qualquer maneira. Convém, doutor? Não convém. Eles são filhos de reis, são monarcas. É só uma sombra de quem você é. Você é filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e mar, o dono do ouro, o dono da prata, o dono da vida. Portanto, entenda quem você é e comporte-se como filho deste Deus amado. E aí, Jacó passa, foi transformado, agora é Israel. E antes de tudo, ele faz uma reunião familiar. Ele chama suas mulheres, seus filhos, levanta um altar ali de adoração e fala assim: olha, nós vamos para Betel, mas antes, deixa para trás os seus ídolos, o que está te prendendo deixa para trás, e troque as suas vestes, coloca roupa nova, porque nós vamos entrar num novo estágio de vida, nós vamos para um novo momento de vida. Quando você entende, irmão, quem você é, você começa a mudar, você começa a tirar as roupas velhas do armário, e você não aguenta mais ver aquelas roupas velhas, porque elas não falam mais quem você é. Quando você entende o propósito de Deus na sua vida, você começa a peneirar até com quem você se relaciona. Quando você entende quem você é, você põe uma playlist diferente.
você fica mais seletivo. Você até conseguir escutar umas determinadas músicas, mas quando você entende que você precisa de andar no caminho perfeito do Senhor, a sua playlist é diferente. São playlists, são músicas que vão te colocar aceso, cheios de Deus. Quando você entende quem você é, você não consegue ler mais qualquer livro. Porque você fala assim, não é possível, esse livro aqui não está falando nada de meu Deus, não está apontando nada para Deus, está errado. Esse livro aqui está me dando depressão, e Jesus jamais me daria trazer para mim depressão. Esse livro está me deixando ansioso, me deixando angustiado, está errado. Eu começo a ler coisas e palavras de Deus que transformam a minha vida. Quando eu entendo que eu sou filho de Deus e que Ele tem um propósito para a minha vida, o que eu falo já começa a ser diferente. Eu não vou poder mais chegar para alguém e dar uma palavra trágica para alguém. Eu não vou poder mais ficar murmurando na minha casa. Eu não vou poder mais ficar praguejando mais. Eu começo a declarar a palavra do Senhor. Do amanhecer ao entardecer, ao anoitecer. Eu começo a falar das coisas de Deus. Eu sei que tem hora que a gente fica nervoso. Tem hora que a gente sai do sério. Hoje, meu Pedro, ele está assim, né, irmãos? A propósito, estou falando do meu Pedro. Os obreiros, por favor, quando você vê o Pedro correr, indo lá para o estacionamento, me ajuda, pega ele. Pega ele, traz para mim, pode pegar. Ele é bonzinho. Está custoso demais. Aí eu falei para a Priscila assim, amor, eles tinham passado muita raiva. Estava bravo com eles, o Pedro não queria sentar na cadeirinha, e agitado, e bará. Aí só que eu tinha que orar em sair de casa, com eles. Mas eu estava sem vontade de orar naquela hora, estava com vontade de brigar, e falar umas palavras duras para eles, né? Aí eu falei assim, não, mas eu tenho que comportar como filho do rei. Aí eu comecei a orar, Senhor, obrigado por o Senhor ter dado paciência para nós, e fazer eu e Priscila melhor, através da vida do Pedro e da Manuela, né? Está lapidando a gente. Irmão, é eu que escolho, é eu que meço o que eu vou falar, é eu que meço o que eu vou pensar. Até porque se você está sendo dominado pelos seus pensamentos, os seus pensamentos tornou seu senhor. Se você está sendo dominado pelo impulso de falar, xingar, murmurar, reclamar, praguejar, você está sendo escravo disso aí. O Senhor te libertou, homem, o Senhor te libertou, mulher, o Filho do homem vos libertou, e se Ele vos libertou, viva como os livres, libertos. Nós precisamos viver assim. Precisamos nos comportar diferente. Aí, diz, não mentais uns para os outros, uma vez que vós despistes do velho, com seus feitos, e revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aí, entenda que isso agora é comigo, esse revestir é comigo agora, eu que agora tenho que colocar a veste certa na minha vida, eu que tenho que andar da maneira correta agora, eu que tenho que viver da maneira correta. Eu sou empresário, e como empresário eu passo inúmeros desafios ao longo da minha história, inúmeros. E Deus vem mostrando a cada passo para mim a bondade e a misericórdia dele para mim. Esses dias, eu cheguei ao longo de uma semana, ia iniciar uma semana, e eu tinha muitos compromissos naquela semana, muitos compromissos. Mas eu estou declarando a palavra, eu estou vivendo aqui, estou lendo essa palavra, a palavra de Deus, estou deixando ela entrar no meu coração, e essa palavra começou a me trazer paz. Sabe por quê? Porque eu entendo assim, Deus, essa empresa, ela é tua, eu sou só o mordomo dela, eu e meu sócio, nós somos mordomos, quem é o dono, o patrão, o Senhor aqui é o Senhor, essa empresa é do teu reino, então Senhor, supre o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Posso te falar uma coisa?
nunca faltou o pão de cada dia. Sabe por quê? Porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo precisa de apontar para ele. E eu estou confiado no Deus que eu sirvo. Você está confiado nesse Deus? Não vai faltar o pão, não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite. O Senhor é o teu Deus, Ele que te guarda, Ele que te protege, Ele que cuida de você, Ele que está nos revestindo de algo poderoso, Ele que está fazendo algo em nós. E aí nós vamos ver que algumas pessoas dizem: mas é difícil, eu não tenho tempo para me aprofundar tanto. E Deus tem falado muito comigo a respeito de tempo nesses dias. O tempo Ele nos deu, o tempo tem 24 horas por dia. Nós precisamos aprender a remir nosso tempo. Você tem tempo para dormir, você tem tempo para comer, você tem tempo para tudo. Falar que não tem tempo não justifica, Deus não vai nos perdoar por causa disso, porque nós temos 24 horas, somos nós que precisamos remir nosso tempo. Que horas eu vou dar para o Senhor? Qual vai ser o momento que eu vou dar para o meu Senhor? Não é que você tem que ter, não, é só naquele momento, não. As minhas 24 horas eu estou conectado com o céu, mas você precisa ter um momento de assentar com o Pai, de conversar com o Pai, de ler a palavra, de refletir sobre quem Ele é. É meditar nessa palavra, Josué, de dia e de noite, e ter o cuidado de fazer tudo que nela está escrito. Só então você será bem sucedido. Está tudo aqui, irmão. Se nós começarmos a meditar nessa palavra com vontade, não é com um olhar, irmão, crítico, não, é com um olhar de fé, comendo essa palavra. A propósito de comer, eu vou te falar uma coisa: se você quer viver de maneira virtuosa e vencedora, aprenda a comer a comida do céu. Você precisa da dieta do céu, irmão, porque aquilo que vem do alto é diferente, aquilo que vem do céu é diferente, aquilo que vem do trono e da graça me sustenta, me anima, me transforma e me faz ir para frente, avante, correndo a corrida que Ele me propôs. Precisamos disso, não de outra coisa. Aprenda a declarar a palavra sobre você. Aprenda a declarar a palavra de Deus sobre as suas impossibilidades. Aprenda a apresentar para o Senhor tudo, mas com fé, com convicção que algo vai acontecer, que o extraordinário vai acontecer, que o improvável pode acontecer. Aprenda a apresentar para o Senhor os seus cadeados, as suas algemas, as suas limitações. Tem coisa que nos limita diante de Deus, que não necessariamente é o maligno, mas torna-se um mal para nós. Aprenda a colocar diante do Senhor todas essas coisas. Senhor, aqui não estou conseguindo romper. Senhor, aqui não está dando certo. Senhor, revela para mim o propósito, revela para mim como eu tenho que fazer. Deus não dá sugestão para nós, Deus dá direção para nós. Quando Deus vai passar para Moisés o projeto da construção do templo, irmão, eu fiquei encabulado com aquilo, embora eu li rápido, porque é meio cansativo, né? Os arquitetos devem gostar mais. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que Deus deu um projeto para Moisés detalhadamente. O pé direito é assim, as estacas são assim, a madeira tem que ser de acácia, tem que ser assim, assim, detalhadamente. Sabe qual a pergunta eu faço? Será que esse Deus poderoso, que deu o projeto do templo a Moisés, Ele esqueceu de você?
Ele esqueceu de mim? Ele deu a vida para nós e fala: se vira, negão, vai lá e faz. Não. Talvez você possa limitar-se a pensar que sim, mas eu me recuso a pensar nisso. Eu tenho convicção que os meus dias foram escritos no livro dele, antes de nenhum desses dias existir. Enquanto eu ainda era informe, ele me conheceu, e todos os meus dias foram escritos e determinados no livro de Deus. Deus tem um projeto, Onildo, detalhadamente, nada foge do controle de Deus. Só que a nossa vida, irmão, sabe como é? Igual sintonizar uma rádio. Sabe quando você vai sintonizar na rádio, ela é 91.2, aí você sintoniza 91.17, aí fica assim, ó, tem crente vivendo assim. Ele não está na frequência certa, ele está aqui. Tem hora que ele vem, mas ele fica aqui, ó. Existe uma frequência certa, e eu creio com minha alma, com meu espírito, com minha mente, eu creio que nessa frequência há uma bênção do Deus poderoso, que vem lá do alto céu, impacta a terra com o seu poder. Ela vem das profundezas, ela vai para o lado, ela vai para o outro, ela é fértil, ela é farta, tudo isso sabe o quê? Para a glória e para a honra dEle. Eu creio que esse Deus poderoso, todos os dias, toda manhã, todo instante, Ele está com o braço estendido sobre a nossa vida, nos dando direção, nos livrando do mal e dos males. Eu creio que esse Deus, Ele é tão vivo quanto eu estou aqui. Eu creio nele da mesma forma que eu estou me beliscando e eu sei que eu existo. Embora eu não consiga palpá-lo, eu sei que o meu Pai está aqui, e Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e nós precisamos nos relacionar mais com Ele. E aí, a partir do momento que a gente começa revestir, e se o grupo de louvor quiser subir, para a gente adorar o Senhor, e a partir do momento que a gente começa a se revestir do novo, a viver de maneira intensa, a permitir que habite ricamente em nós a palavra de Cristo Jesus. Quando a gente começa a viver dessa maneira, as coisas começam a ser diferentes. Aí Deus começa então a revelar-se esse plano que Ele revelava para Moisés. Ele começa a te falar: é por aqui, filho, você tem que ir. Quando a gente começa a ter essa vida despojada do velho e revestida do novo, Ele começa a endireitar nossas veredas que estavam tortuosas. Ele começa: ó, vou endireitar, estou endireitando, eu estou passando. Aí Ele começa a te falar: é por aqui que você tem que ir, é isso aqui que você tem que falar. Eu toda manhã, eu oro assim: Senhor, revela a Tua agenda para mim hoje. Revela a agenda do céu aqui na terra para mim hoje. O que eu tenho que falar, como eu tenho que negociar, o que eu tenho que vender, o que eu tenho que comprar, como eu vou fazer, Senhor, com quem eu vou falar da Tua bondade e misericórdia. Sabe por quê, irmão? Há quem crê que Deus nos criou e nos lançou nessa terra, e nós estamos lançados à própria sorte. Mas não é isso que aconteceu. Ele tem uma agenda. Sua segunda-feira, filho, vai ser assim, vai ser assim. Tão somente ouça a minha voz,
ouça a minha voz, e não ouça nenhuma outra voz que tentar te dar a direção errada. O GPS de Deus não falha, ele começa no lugar certo e ele termina no propósito para o qual ele nos chamou para ir. Aí, irmão, você começa a ser essa árvore frondosa que dá sombra, que dá fruto. Aí Deus começa a confiar em nós, os tesouros, as bênçãos, os cargos, as cadeiras, as posições, porque Deus quer impactar a terra com o seu poder. O Senhor quer que os quatro cantos da terra saibam que Ele é Deus, porque chegará um dia que todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, se dobrará e confessará: só o Senhor é Deus. Aí quando eu estou revestido novo, irmão, eu termino no versículo 17: tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo tem que apontar para Cristo Jesus. Tem que dar glória a Ele, tem que manifestar que é dele, tem que manifestar que é para Ele, tem que manifestar que foi Ele. Uns vão preparar os seus carros para as batalhas e guerra, mas nós confiamos no braço forte do Senhor. Nessa noite, a porta está aberta. O Pai está disponível para os filhos, e nós precisamos nos parecer mais com esse Pai. Do jeito que você está, escuta o meu clamor. Agora nós vamos levantar. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Curva a sua cabeça e ora nesse momento. Clame a Ele enquanto a gente canta. Preciso de ti. Aleluia, adore a Ele. Preciso do teu perdão. Ele está aqui, preciso de ti. Clame por Ele nesta noite. Oh Deus, Quebranta o meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. o banquete está posto, a fonte é inesgotável. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor nessa noite. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não vale a pena, não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer. Adore ao Senhor, Ele está neste lugar. O que fizestes por mim, Senhor. Oh Deus, O alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece do Filho, assim tu me amas, me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
Eu vou falar isso e você presta atenção. E se você se encaixar, eu quero orar com você. Você já viu algum filho de um rei vagando por aí, sem direção, perdido? Já viu? Não. Porque tem direção, tem propósito. Eu quero orar por alguém nessa noite que precisa de direção, que está andando, que parece que está circulando. Eu não sei em qual área, mas você precisa de direção e eu quero orar com você. Quero orar com pessoas que precisam da direção do céu. Senhor, é para qual lado que eu tenho que ir? E eu creio que o Senhor vai te dar a direção. E eu te espero aqui na frente para orar comigo. Se alguém estiver precisando nessa noite da direção dos céus, eu quero orar com você. Eu quero orar com pessoas nessa noite que precisa da sombra e precisa dar frutos para o Senhor. Você examina você mesmo, você sabe o que você precisa. E eu quero orar com pessoas nessa noite que estão dispostas a assumir a identidade de filho de um Deus Altíssimo, de filha de um Deus Altíssimo, que não aceita mais as vozes silenciar a voz de Deus na sua vida. É com você que eu quero orar. E aonde você estiver, você põe a mão no seu coração, que nós vamos clamar nessa hora. Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra, Tu és um Deus que fez todas as coisas, e que tudo, Senhor, foi feito através de Ti e para Ti. A Tua palavra, ela gera em nós confronto, e ela gera em nós, Senhor, transformação. E nós queremos ser transformados diariamente, para parecer com aquele que nos chamou, para ser e ter atitude, pensamentos, para andar, para relacionar, fazer conforme o Filho do Deus poderoso, o Filho de um Deus amado, como cidadãos do reino dos céus, não do reino das trevas e muito menos do reino dessa terra. Nessa noite, Senhor, eu quero pedir a Ti que visite este homem, esta mulher que precisa de direção dos céus, este homem, esta mulher que necessita, Deus, do plano, do projeto do Senhor aqui na terra para eles. Que o Senhor possa revelar de maneira clara e precisa, revelar também o que é necessário mudar, como precisa se comportar, agir. Eu quero orar para o Senhor nesta hora, para que nós, o Teu povo, sejamos como árvore frutífera, que dá sombra, que dá alimento, que dá fruto. Que nós não sejamos uma árvore, Senhor, estéril, uma árvore seca, uma árvore que hoje dá, amanhã não dá. Não, eu quero ministrar sobre as nossas vidas, que nós sejamos como árvore plantadas junto a um ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e ainda no tempo da seca, as suas flores, seus frutos permanecerão. Eu quero orar, Senhor, para que nós, cada um dos que aqui estão, possamos assumir a nossa identidade de filhos de um Rei poderoso, Criador dos céus e da terra e do mar, dono do ouro, da prata, dono da vida, dono do amor, dono do perdão. Que nada está passando desapercebido diante dos Teus olhos. Que nós possamos, a partir de hoje, despir do velho, rasgar e pôr fogo nas roupas antigas e nos revestir de um novo, conforme cidadãos do reino do céu. Venha o Teu reino sobre nós, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Que o Senhor nos abençoe,
Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê sabedoria e inteligência, que o Senhor resplandeça sobre nós o teu rosto, que o Senhor conceda a nós paz, que o Senhor nos abençoe com as bênçãos dos altos céus, que os céus possam impactar a terra em nosso favor, que o Senhor possa nos plantar em terra fértil, e aonde estivermos, que seja um pedaço do céu. Que o Senhor nos abençoe de domingo a domingo, de nascer do sol ao pôr do sol, que a nossa casa possa testificar quem Tu és, que a nossa vida possa apontar para Ti, e que tudo que fizermos em palavras ou em ações possa glorificar o Teu nome, dar glória a Ti. Abençoa cada vida, abençoa a semana do Teu povo, a semana, os dias do Teu povo, Senhor, os afazeres de cada um. Que o Senhor nos capacite com sabedoria, inteligência, discernimento e visão, e que tudo quanto fizer possa prosperar para a honra e para a glória do Teu santo nome. É a oração que fazemos e agradecemos no nome de Jesus. Para terminar, adore ao Senhor, clame ao Senhor. Posso viver, não vale a pena existir. Não vale a pena Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Preciso de Ti. Deus te abençoe, te dê uma semana cheia da presença dEle. E lembra de uma coisa: você é filho de um Deus poderoso, você é cidadão do reino de Deus. Revista-se como tal e viva como tal, em nome de Jesus. Deus te dê uma semana de paz e de vitória. Aplauda Jesus e vai-te na paz do nosso Deus. Aleluia. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso